João, você trabalha desde os 16 anos de idade, né, como fotojornalista. Você entrou sempre no fotojornalismo ou você fez alguma outra coisa antes? Como é que foi o teu processo para começar no fotojornalismo? Cara, eu arrumei um estágio no Jornal da Tarde quando eu tinha 16 anos. Tipo, trabalho infantil, assim, né? E, na verdade, eles tinham uma vaga de estagiário de texto. E eram os cadernos, aqueles cadernos mais frios ali de comportamento, de não sei o quê. Então toda a pauta que eles mandavam para fotografia, a pauta era derrubada, porque tinha coisa mais importante para fazer e, obviamente, sempre tinha coisa mais importante para fazer. Então eu entrei no Jornal da Tarde, no caderno Modo de Vida, peguei uma vaga de estagiário, que era de estagiário de texto, e ficava, cara, fotografava geladeira no ponto frio, tá ligado? Liquidificador. As pior merda que tinha vinha para mim, entendeu? E eu ia amarradão com 16 anos, né? Feliz da vida. E aí aos poucos eu fui conseguindo entrar e conseguindo chegar mais perto da fotografia, e eu era meio sangue no zóio, então eu ficava ali o tempo todo, ficava pedindo pauta, entendeu? Eu ficava querendo fazer mais, trabalhava e fazia todas as geladeiras do ponto frio e ia lá pedir pauta depois na fotografia, e aí fui meio que adotado pela galera ali, porque eu era criança, assim, cara. Sim. Era criança. E logo, por exemplo, assim, quando você percebeu, agora, se eu quiser subir no fotojornalismo, para realmente praticar um fotojornalismo que seja relevante, qual que foi o desafio que você falou assim, você identificou? É isso que eu tenho que fazer? Cara, eu percebi que não dependia só de mim, que jamais eu ia pegar uma pauta boa com 16 anos, ou com 17, ou com qualquer coisa, e que eu tinha que ser o cara que estava mais perto da parada. Então eu achava que eu tinha que estar sempre ali perto. Então eu terminava meu expediente, eu ia lá pra fotografia e ficava lá parado, sentado, esperando. Ou quando eu estava indo para uma pauta, procurando outras coisas ali. Chegou a acontecer a primeira vez, estava indo pra uma pauta bem idiota, assim, cara. E aí o trânsito parou. Eu vi uma fumacinha lá na frente, aí pedi pro motorista pegar o acostamento, a gente conseguiu chegar perto. Os moradores estavam tacando fogo nos pneus e não sei o quê. E eu desci e comecei a fotografar loucamente, assim, cara. A primeira vez que eu tinha visto uma ação um pouco mais... E aí daqui a pouco chegou a polícia, desceu porrada em todo mundo, assim, sabe, cara? Tipo, borrachada pra caralho, o pau comeu, saiu gente sangrando, aquela merda toda. E eu cheguei tremendo na redação, né, cara? Com aqueles filmes, né? Botei o cinto pra revelar. Quando eu fui ver, tava tudo tremido, cara. Eu fiz tudo com 60 de velocidade. Tudo com 60 de velocidade. Puta foto, tremida, tipo Robert cara. Capa. Totalmente, cara. Chegando na Normandia. Tudo tremido, assim, cara. Eu vi aquele contato, no contato você via a puta do enquadramento, do não sei o quê, e as fotos chegavam de perto, tudo tremida, cara. Também foi legal, porque nunca mais o bicho começava a pegar, eu já levantava a porra pra não tremer. Foi uma lição logo no primeiro dia, assim, né, cara? Mas aí depois eu fiquei no JT um tempo, daí do JT foi engraçado, eu fui fotografar o Bob Wolfenson. Uma coluna uma coluna do Antônio Salomão, que era um colunista lá, enfim. E aí o Bob entrou no carro e falou assim, pô, meu assistente pediu demissão hoje de manhã. Você conhece alguém? Aí eu falei... Eu mesmo. No dia seguinte eu tava trabalhando no estúdio do Bob. Aí fiquei mais um ano e pouco com o Bob, que foi do caralho. Aí eu peguei uma puta de uma experiência muito diferente do fotojornalismo, porque eu aprendi, ele fazia muita moda, retrato, estúdio, tinha um cuidado de luz, de composição, né, um cuidado de técnico, de ampliação, enfim. E o assistente faz tudo, prepara tudo, né? Deixa ele entra no estúdio para clicar. Ele é o criativo. Toda a parte técnica, o assistente que cuidava. E aí foi do caralho, eu fiquei um ano e pouco lá, mas aí, cara, eu comecei a me sentir um pouco mal de estar... Não era a moda que eu queria, não era aquilo. Eu queria voltar para o fotojornalismo. E eu acabei voltando para o fotojornalismo um pouco depois ali, acabei indo para a Folha e tal. Mas quando eu voltei para o fotojornalismo do Bob, eu voltei com o conhecimento do estúdio, e eu comecei a tentar trazer esses elementos, que eram elementos de uma fotografia com um cuidado técnico diferente, eu tentei trazer para o fotojornalismo. Entendi. Então eu comecei a ir para a delegacia, levava fundo para fazer luzinha dos objetos apreendidos, entendeu? Eu tentava sempre trazer tentando misturar um pouco as linguagens, fazer um mix das linguagens. E você trabalhou também no Carandiru, né? No presídio que foi depois demolido, né? Trabalhei. E como é que na época, por exemplo, porque hoje é tudo muito agenciado, tudo muito, né, já protocolado. Naquela época, para ganhar acesso, para entrar dentro do Carandiru, como é que era esse processo, cara? Cara, eu entrei, na verdade eu estava na redação um dia, tocou meu telefone, era a Sofia Biziliar, que era uma atriz
que fazia tinha tido um projeto voluntário na Carandiru, dando aula de teatro para os presos e tal. E ela estava querendo retomar e ela me viu numa entrevista que eu tinha dado pro Caco Barcelos e não sei o quê. Falou, porra, você não quer entrar comigo? Eu tô precisando de um parceiro, que eu tô sozinha, não sei o quê. Eu falei, porra, lógico. E aí a gente começou a entrar e a gente foi conhecendo todo mundo e foi fazendo aquele trabalho de, né, aos pouquinhos e não sei o quê. E aos poucos a gente foi ganhando confiança de todo mundo lá dentro, tanto da direção quanto dos presos e tal. E aí teve um dia que a gente ganhou um crachá. Que era um crachá com carimbo, assinatura do diretor, em que a gente batia e entrava. Sem escolta, sem porra nenhuma. Funcionário. Tipo funcionário. Aí podia tudo, cara. É porque tem o Drauzio Varela, com o médico, que ele assim conta, né? As histórias dele, parecia que também. Ele uma vez ali dentro, olha... Vai aí, tá de boa. Vai aí. Mas eu me sentia muito mais seguro lá dentro do que fora. Isso é um fato. Eu tinha medo quando eu saía do Carandiru lá dentro, eu me sentia muito seguro. Ainda mais na condição que a gente estava, de fazer um trabalho que trazia cursos de arte para os presos, entendeu? A gente levou o Teatro da Vertigem para dar aula de teatro lá dentro. A Sofia acabou conseguindo uma gravadora para gravar o 509E, que era um grupo de rap que tinha lá dentro e que acabou gravando por conta desse projeto. Então, a gente estava numa situação muito de fortalecer os caras. Então... tinha um respeito muito grande, né? Enfim, eu nunca senti medo lá dentro. Jornalisticamente, qual que você acha que é o principal valor jornalístico que esse teu trabalho dentro do Carandiru, que durou quanto tempo? Durou 4 anos. 4 anos. O que você tirou de lá? Fala assim, olha, isso, né, por exemplo, essa história, porque hoje muitas pessoas, por exemplo, você pega um cara hoje de 20 anos de idade, já nem viu o Carandiru. Sim. Né? Sim. Você vê uma pessoa que hoje tem 20 anos de idade nunca viu o Carandiru, porque eles, além de não existir mais, eles demoliram. Né? Para não restar a história daquilo, né? Sim. Cara, eu acho que assim, foram muitas histórias incríveis lá dentro. E a gente tinha uma parada de tentar... Assim, a gente não julgava. Eu não tô ali para julgar. Claro. Eu não sou juiz, não sou delegado, não sou não sei o que, não é problema meu, entendeu? Eu quero escutar aquelas histórias, quero entender aquelas pessoas, entendeu? E quero que essas pessoas tenham a possibilidade de contar suas histórias. Essa coisa do mal é muito relativo, né? O que é o mal de verdade, né? Quem é o malvado de verdade? Né? Aquelas pessoas são realmente más, entendeu? Aquelas pessoas... Mas tem de tudo. Tem as pessoas que são muito más, tem as pessoas que não são. Tem as pessoas que estão ali por conta dessa política bizonha de guerra às drogas, entendeu? Que prende as pessoas enlouquecidamente e acaba destruindo a vida da pessoa por conta de 30 gramas de maconha. É uma loucura isso, cara, como a gente prende mal, assim. A gente prende tudo errado. Você trabalhou no Notícias Populares, né? Que na época eu lembro, assim, no interior a gente falava que era o jornal que se você torcer, sai sangue. Foi. E você era um dos responsáveis por aquelas imagens, né? Como é que é hoje? Conta um pouco dessa história, como é que foi? Cara, o NP foi uma loucura, porque isso era o final dos anos 90, que assim, o PCC já existia, mas ele não tinha essa hegemonia que ele tem hoje. E era um momento em que se matava muito na periferia de São Paulo. Os índices de homicídio do Jardim Ângela, por exemplo, eram superiores ao do Iraque, que estava em guerra. Era um período muito sangrento. Tanto que, assim, enfim, eu trabalhei com o Ortega no MP, a gente tem várias histórias juntos aqui, com o Ortega, que é o diretor do programa. A gente fotografou um monte de cadáver juntos, enfim, e era bastante assustador. Hoje em dia a situação é completamente diferente. Os índices de homicídio caíram muito, assim, caíram vertiginosamente. Mas naquela época era uma loucura, e o jornal era basicamente cadáver e mulher pelada. Era essa combinação que fazia o jornal, assim. Então a gente ou estava fotografando cadáver ou estava fotografando mulher pelada. Entendeu? E era assim, você pode imaginar, as histórias mais surreais que você puder imaginar, cara, assim, bota 10 vezes mais e dava mais ou menos isso. Assim. Hoje o NP seria possível, um jornal como o NP? Eu acho que assim... O que representa o NP Quem hoje? ocupou um pouco esse espaço do NP são esses programas de TV sensacionalistas, assim. Só que ocuparam de um outro jeito, de um jeito um pouco mais reaça, eu acho, assim. Acho que com esse discurso de bandido bom e bandido morto, não sei o que, o NP não tinha isso. O NP era uma outra pegada. Na verdade, as pessoas acusavam muito o NP de banalizar a violência, né, dizendo que o jornal banalizava a violência. Eu acho que hoje em dia a violência ficou tão mais banal que não sai nem mais no jornal, entendeu? Hoje, para você, começando de lá até aqui, o que é o fotojornalismo hoje? Cara, existe fotojornalismo ainda hoje? Eu acho que assim, o fotojornalismo mudou. Eu vejo hoje o fotojornalismo como jornalismo de imagem. Jornalismo de imagem num lugar um pouco mais amplo do que aquela coisa de fazer foto. Então eu acho que tem uma categoria que é uma categoria de jornalismo de imagem que eu acho que substituiu um pouco o lugar que o fotojornalismo tinha. Porque é natural, a tecnologia avançou, enfim, as coisas mudaram, as pessoas consomem de um jeito diferente. Eu acho que é esse jornalismo de imagem
imagem é muito interessante também. Eu não me sinto menos fotojornalista quando eu estou fazendo um vídeo, quando eu estou fazendo um doc, quando eu estou fazendo alguma coisa. Eu acho que a essência, no fim das contas, pelo menos para mim, é muito mais contar uma história. Eu sou um cara que eu gosto muito mais das histórias do que do ofício da fotografia. Certo. Sabe? Tipo, sou um cara muito técnico, não sou um cara... Claro que a gente tem que ter um conhecimento técnico, óbvio, entendeu? Mas assim, dificilmente você vai me ver falando sobre câmera, sabe? Você vai me ver falando sobre as histórias. Sim, sim. E eu divido um pouco os fotógrafos nos caras que gostam muito de câmera e dos caras que gostam muito da história. Entendeu? Eu acho que do lado dos que gostam muito da história. Então, eu acho que a essência do fotojornalismo, para mim, nunca foi fotografar, sim contar uma história com imagem. E contar uma história com imagem eu posso contar com foto, posso contar com vídeo, posso contar com desenho, posso contar com o que for, entendeu? Eu gosto de contar histórias com imagens. Então eu vejo o fotojornalismo hoje como uma coisa um pouco mais ampla, como esse jornalismo de imagem. Tanto que quando eu fui editor da Folha, eu tinha um projeto de transformar a editoria de fotografia da Folha numa editoria de imagem, que englobava a foto, que englobava o vídeo e que englobava uma mistura dos dois também quando fosse possível, assim. Eu sinto que hoje, né, também os fotógrafos, eles ficam um pouco entre o ativismo e o jornalismo, né? Muitas das pessoas, elas, por exemplo, às vezes eu converso com vários fotógrafos jovens, eu percebo que eles têm mais conhecimento de uma causa e praticamente não se interessa por nenhum conhecimento do que é jornalismo, das questões éticas ou do comportamento, enfim. É claro que tudo né? Enfim, nada é rígido, mas como é que você vê isso hoje? Né? Cara, eu acho que o fotojornalismo estava numa crise muito grande, acho que está ainda, obviamente, porque não se entendeu ainda como é que você vai migrar para essa coisa do jornalismo de imagem, mas agora eu acho que as coisas as pessoas estão entendendo e estão nessa transição, mas assim, o jornalismo vinha de um período de uma seca gigantesca e quando vieram as manifestações de junho de 2013. E eu acho que junho de 2013 trouxe uma geração nova de fotojornalistas, uma geração muito talentosa, mas que veio muito mais ligada ao ativismo do que ao jornalismo. E que eu acho interessante também. Depois que eu saí da Folha, eu confesso que eu acabei caindo um pouco mais pro ativismo. Depois, por conta... De que forma? Cara, defendendo um pouco mais as posições que eu acreditava, sabe? Porque, enfim, veio um golpe e a Dilma foi derrubada, o Lula foi preso e eu acho isso um puta de um absurdo. E eu me senti livre, como eu não estava mais no jornalismo, já estava indo pro documentário, pro cinema, para outros lugares, eu já me sentia à vontade para poder expressar um pouco mais a minha opinião, coisa que eu não fazia quando eu estava na Folha ali, porque eu não poderia fazer mesmo por uma questão ética. Isso aconteceu porque eu achei que era importante por conta do momento político que o país estava vivendo. Enfim, não me arrependo porque, na verdade, de lá para cá só piorou. A gente tem um presidente como Bolsonaro, que é não tem nem o que falar sobre isso. No Roda Viva, né, quando eu fui lá e você me entrevistou, perguntou, olha, se tivesse uma guerra no Brasil, o que você faria? Você lutaria? Se você me perguntou isso, né? Mesmo. Foi a pergunta. Você fotografaria ou lutaria? Você fotografaria ou lutaria? Você, o que você faria? Hoje eu acho que eu lutaria. Você lutaria? Talvez eu fotografasse um pouco também, mas assim, cara, é um fuzil na mão e a câmera na outra, tá ligado? Porque naquela época, né, parecia, isso foi 2011, essa ideia de parecia tão longe. Tava longe, né? Imagina, assim, tava longe. Era só uma coisa, né? Tava longe, cara. Hoje a gente tá vendo, cara... Em menos de 10 anos. Mano, os caras censurando projetos culturais, enfim, os caras vindo com esse fundamentalismo maluco desses, né, esses ministros malucos que estão aí, cara. Que isso, bicho. É assustador, cara. Nunca imaginei que a gente ia chegar nisso, não. Então é por isso um pouco que eu acho que, voltando pra pergunta, que tem uma geração de fotógrafos que tá mais ligada ao ativismo do que... Porque sempre é um reflexo do tempo que você vive. A mesma coisa aconteceu na ditadura de 64, no golpe de 64. Foi necessário que pessoas se tornassem ativistas para combater uma parada que estava acontecendo. Quando a ditadura acabou, não tinha mais essa necessidade. Então deu para exercer de uma maneira um pouco mais tranquila. Mas o jornalismo ainda hoje, eu pessoalmente, particularmente, assim, ainda me agarro ao jornalismo sempre. Sim. Sabe? Eu, assim, me agarro sempre ao jornalismo. Ainda que eu sempre tenha sido freelance, né? Eu sou um jornalista freelance, eu sou a minha própria empresa, né? E eu entendo que ainda o jornalismo hoje, apesar de tudo, ainda é pungente, é forte. Sim, é fundamental, né? Na verdade. Porque, por exemplo, pensei no Brasil, se nós tivéssemos, por exemplo, no caso da Rússia, um país como a Rússia,
que tem reservas de petróleo, que estava crescendo os BRICS e que estava tudo junto ali, numa situação como a da Rússia, hoje lá eles estão matando mesmo jornalistas. Sim. Lá é outra coisa, né? Então eu assim ainda me agarro ao jornalismo. Como é que é para você hoje? Como é que você entende isso hoje? Dá para voltar atrás? Vai haver um momento que a gente vai poder voltar ao jornalismo, né? Sair do... Como é que vai ser isso? Como é que você visualiza isso no futuro? Cara, sei lá, hoje eu tô um pouco pessimista, assim, né? Mas eu acredito que esse é um ciclo que vai passar, porque tudo é cíclico, né? Tudo passa. Né? As piores merdas, as piores ditaduras, elas sempre acabam vindo, depois elas voltam, depois, enfim, é tudo cíclico. Então eu acredito que vai voltar. Eu mesmo não vou voltar a ser fotojornalista. Para mim, o fotojornalismo é um ciclo que está encerrado. Eu já tô com outros projetos, outras coisas, tô fazendo filme, tô fazendo ficção, tô fazendo documentário ainda, mas assim, o fotojornalismo para mim é um ciclo que já se encerrou. Então eu tenho um pouco de menos, eu tenho menos pudor de poder defender determinadas ideias, porque eu sei que eu não vou voltar mais para isso. Mas eu, cara, assim, eu acredito que as coisas vão melhorar em algum momento, porque não é possível, cara. Tipo, não dá para piorar. Entendeu? Não dá para piorar, né? Dá. Acho que dá. Bom, cara, muito obrigado. Valeu pela conversa. Obrigadão, cara, imagina. E se você gostou desse vídeo, dessa conversa, assina o canal, deixa o like aí e deixa o comentário, manda comentário, faz perguntas que nós vamos responder. Valeu.